Olá pessoal, meu nome é Carlos Lauf, sou CIO do portal cooperate.com.br, também sou MCT, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de IPAM, que é o Internet Protocol Address Management, que é um recurso novo introduzido no Windows Server 2012 que vai te ajudar a gerenciar a tua infraestrutura de distribuição e inventários de endereço IP do seu ambiente. A nossa agenda, a gente vai começar falando um pouquinho aí sobre o que é o IPAM. Em seguida, a gente vai falar sobre implantação do IPAM. Vamos fazer uma demonstração de implantação do IPAM e, no fim, a gente vai fazer um teste dessa ferramenta no nosso laboratório. Primeiro, o que é o IPAM? Bom, uma abordagem técnica do IPAM é dizer que ele é uma interface centralizada introduzida a partir do Windows Server 2012 para o gerenciamento de todos os aspectos de infraestrutura TCP/IP de uma floresta. Quando a gente fala de infraestrutura TCP/IP, a gente está falando basicamente de como montar uma estratégia de endereçamento, se essa estratégia de endereçamento vai utilizar protocolo dinâmico ou não, como é que vai ser a integração do DHCP com o DNS, em relação também ao ADDS e NPS. A gente sabe aí que se a gente pegar todas essas ferramentas que a gente tem de infraestrutura de TCP/IP, existe muito pouca integração entre essas ferramentas ou quase nenhuma. A gente sabe que ao longo da sua história a Microsoft nunca possuiu uma ferramenta que integrasse todos os componentes da infraestrutura de rede. Além, é claro, do DHCP, que tem a capacidade de atualizar automaticamente registros de DNS quando isso é necessário. Entretanto, como é que a gente pode, em um determinado instante, monitorar a utilização dos endereços IP de uma forma mais direta? Ou ainda, como é que eu posso manter a conformidade com padrões de mercado ou regulamentações internas, por auditoria, de endereçamento IP e alterações de configuração? Ok, mas e na prática? O que o IPAM vai trazer de prático para mim? O IPAM ele vai me ajudar basicamente em 4 áreas de administração de todo o meu processo de gerenciamento de endereçamento IP, que é o planejamento, o gerenciamento propriamente dito, rastreamento e auditoria. Para o planejamento, o IPAM me fornece o seguinte recurso. Eu tenho uma ferramenta centralizada, certo? Que vai me ajudar a planejar a distribuição dos meus endereços IPs dentro do meu ambiente e com isso vai fazer com que eu reduza o meu tempo e o meu custo no processo de planejamento. Toda vez que eu precisar escalar a minha rede, toda vez que eu precisar verificar para onde eu tenho que distribuir mais endereços IPs, eu vou ter uma ferramenta centralizada onde eu vou ter essa informação de forma mais clara. Por incrível que pareça, grande parte dos administradores de rede ainda usam a famosa planilha do Excel para poder se localizar dentro da sua estrutura de endereçamento IP. Em termos de gerenciamento, o IPAM ele representa um ponto único, né, para que você possa otimizar a tua infraestrutura, que você possa também monitorar os teus servidores DHCP e os teus servidores DNS, né, e também pode fazer um planejamento de capacidade para eles. E não importa se você tem quantos servidores DHCP você tenha na sua rede, ou quantos servidores DNS você tenha na sua rede, se você quiser monitorá-los, ou se você quiser, por exemplo, fazer uma alteração nas configurações do seu DHCP, você não precisa mais visitar esse servidor. Você, a partir dessa ferramenta única de monitoramento e de gerenciamento, você consegue fazer essas intervenções sem problema. Tá? Em termos de rastreamento, eu consigo verificar quem está utilizando determinados endereços IPs e a gente pode fazer o rastreamento por blocos de IPs, por intervalos de IP. E eu também, dentro dessa questão de rastreamento, eu também tenho como fazer uma análise da minha previsão da utilização de endereço IP. Então, eu não serei surpreendido, por exemplo, com mensagens de que a minha distribuição, a minha oferta de endereços IP na minha rede está se esgotando. Em termos de auditoria, a auditoria
com o IPAM, ela me fornece uma assistência com exigências de conformidade, né? Alguns órgãos de regulamentação, como o HIPAA, que é o Health Insurance Portability and Accountability Act, voltado para a área de saúde, né? Que tem regulamentações que visam proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações de pacientes, por exemplo, né? E eu tenho também a Sarbanes-Oxley Act, que é voltado para a área financeira, que oferece proteção de controles e procedimentos internos para relatórios financeiros. Bom, algumas características do IPAM. Um único servidor IPAM. Ele pode suportar até 150 servidores DHCP e 500 servidores DNS. Ele pode suportar até 6.000 escopos desses servidores DHCP e até 150 zonas desses servidores DNS. E, em termos de auditoria, ele pode armazenar 3 anos de dados forenses, né? Ou seja, ele vai avaliar ali concessões de endereço IP, endereço MAC dos hosts, informação de logoff e logon para até 100.000 usuários. E esses dados são armazenados no Windows Internal Database, ou seja, a base de dados interna do Windows, que é a única base de dados suportada pelo IPAM. A arquitetura do IPAM ela se divide basicamente em 4 módulos principais, que são os módulos de descoberta do IPAM, gerenciamento de espaço de endereço, gerenciamento e monitoramento de servidores e auditoria operacional. Os componentes são servidor IPAM e cliente IPAM, e quando você faz a implantação de um servidor IPAM, esse processo de implantação ele cria ali grupos de segurança locais no servidor no qual o IPAM é instalado, e os grupos são usuários do IPAM, administradores do IPAM MSM, administradores do IPAM ASM, administradores de auditoria de IP do IPAM e administradores do IPAM. A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses módulos do IPAM. O módulo de descoberta do IPAM, ele acessa o Active Directory para descobrir servidores de infraestrutura que estão executando o Windows Server 2008 ou versões posteriores e que tenham as funções de serviços de domínio do Active Directory, DNS e DHCP instalados. O módulo de gerenciamento de espaço de endereço IP, ele exibe, monitora e gerencia o espaço de endereço IP. Então, ele vai oferecer suporte a endereços IPv4 público e também endereços IPv4 privados. Os endereços podem ser dinâmicos ou estáticos. E ele gerencia também o espaço em expansão, garantindo planejamento e controle adequados. O módulo de gerenciamento e monitoramento de vários servidores permite que você inclua nesse serviço de monitoramento vários servidores DHCP que podem ser gerenciados e monitorados. E vários servidores DNS, que estão geograficamente espalhados, podem ser monitorados em um console centralizado. Reparem a diferença. Um servidor DHCP pode ser gerenciado e monitorado. O servidor DNS pode ser apenas monitorado. E auditoria operacional e acompanhamento de endereço IP, que permite que você acompanhe possíveis problemas de configuração da sua infraestrutura, rastreie alterações, configurações de IP e auxilia em investigações periciais por conta daquela informação que a gente já viu que ele armazena aí até 3 anos de dados forenses. Em relação a componentes, né, eu tenho aí um servidor IPAM e o cliente IPAM. Basicamente, o servidor IPAM ele coleta dados dos servidores provisionados. Ou seja, o que são os servidores provisionados? São os servidores que executam as funções de controlador de domínio, de DNS, de DHCP, eventualmente NPS, né? E o servidor IPAM ele também gerencia essa base de dados do IPAM. E o cliente IPAM ele interage com o servidor e invoca o Windows PowerShell para executar determinadas tarefas de configuração no DHCP, né, e monitoramento do DNS e também gerenciamento remoto. Quando você faz a implantação do IPAM, para que ele seja executado adequadamente, eu tenho aí algumas tarefas que são agendadas por padrão. Tá? Então, eu tenho uma tarefa chamada Discovery Task,
que descobre automaticamente os servidores que serão provisionados, né, são os controladores de domínio, DNS, DHCP, e ela acontece automaticamente, né, por padrão, a cada um dia. Address Utilization Collection Task. Essa coleta de dados de utilização de espaço de endereço dos servidores de DHCP. Então, a cada 2 horas, o IPAN ele contacta os servidores de DHCP para poder fazer uma atualização da base de dados dele, de como é que está distribuída o meu endereçamento IP dentro do meu ambiente. A tarefa Audit Task. Ele coleta informações de auditoria de servidores de DHCP e de mais servidores IPAN na sua rede, se você tiver mais de um, e os logs de auditoria de concessão de IP de servidores NPS e também de controladores de domínio. Essa tarefa é feita a cada um dia. Configuration Task. Coleta as informações de configuração de servidores de DHCP e DNS, tanto para o gerenciamento de endereçamento e também para o gerenciamento de múltiplos servidores, né? Então, a cada 6 horas, essa tarefa é executada. E o Server Availability Task, que coleta o status de disponibilidade de serviço para os servidores de DHCP e DNS. Então, a cada 15 minutos, ele verifica se esses servidores estão disponíveis. Implantação do IPAN. Para a gente começar a falar sobre a implantação do IPAN, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes que são exigidos por esse recurso. Primeiro, obrigatoriamente, o servidor deve ser um membro do domínio. Entretanto, ele não pode ser o controlador de domínio. Se você não estiver utilizando uma conta de administrador, né, você tem que obrigatoriamente utilizar uma conta de usuário do domínio, não serve uma conta local. E o usuário deve fazer parte do grupo local IPAN correto, né, dependendo da tarefa que ele vá executar. E, por fim, se você quer monitorar também o IPv6, você deve habilitar o protocolo IPv6 no servidor que estiver executando o IPAN. Requisitos para implantação. Os requisitos de hardware e software são: de hardware, você precisa ter aí uma CPU que seja pelo menos dual core, com 2 GHz, precisa de 4 GB de RAM e precisa de pelo menos 80 GB de espaço livre no seu HD. O sistema operacional, obrigatoriamente, deve ser o Windows Server 2012. Bom, o que você pode gerenciar e monitorar quando você tem o IPAN trabalhando para você? Você pode visualizar e gerenciar endereçamentos IP. Você pode visualizar blocos de endereço IP, intervalos de endereço IP, os endereços IP, como é que está o seu inventário ou estoque de endereços, e também pode criar grupos de intervalo de endereço IP. Em relação ao monitoramento, você pode monitorar servidores DNS e DHCP, pode monitorar escopos de DHCP, monitorar zonas DNS e monitorar grupos de servidores. É importante a gente salientar que a gente precisa entender muito bem o que o IPAN trata como bloco de endereço IP, como intervalo e o que é o endereço IP para ele. Nesse gráfico, a gente tem uma ideia básica do que essa terminologia quer dizer para a gente. Por exemplo, eu posso ter um bloco de endereço IP que seja representado pelo endereço de rede 10.0.0.0/16. Significa que dentro desse bloco de endereços eu posso ter endereços desde 10.0.0.0 até 10.0.255.255. Eu posso dividir esse bloco em vários intervalos de endereço IP. Esses intervalos, se a gente fizer aí uma analogia, poderiam ser, por exemplo, concessões feitas, né, através de escopos de DHCP. Então, dentro do meu bloco 10.0.0.0/16, eu posso ter, por exemplo, o intervalo 10.0.0.0/24, né? O que me daria aí um intervalo de endereços de 10.0.0.0.1 até 10.0.0.254. E, pertencente a esse intervalo, eu tenho o endereço IP propriamente dito, que poderia ser 10.0.0.0.1. Então, isso, na verdade, representa uma
estrutura hierárquica, onde o maior nível dessa estrutura é o bloco, seguido do intervalo e, por fim, o endereço IP. É bom levar em consideração e ressaltar aqui que dentro desse meu bloco, como eu defini, por exemplo, o intervalo 10.0.0.0/24, eu poderia definir o intervalo 10.0.1.0/24. A gente vai fazer uma pequena análise de cenário aqui. Eu tenho uma empresa matriz. Essa empresa matriz, eu designei um bloco para ela no endereço de rede 10.0.0.0/8. Só que essa empresa matriz, ela ocupa 2 andares de um prédio. E eu gostaria de dividir esses 2 andares em 2 intervalos de 254 hosts por andar. Em um outro exemplo, eu tenho um prédio, que é o meu data center. Esse meu data center, eu defini para ele um bloco de endereço 192.168.00/24. Lá também eu ocupo 2 andares, só que eu quero dividir esses meus 2 andares em 2 intervalos, contendo 126 hosts por andar. A mesma situação eu tenho para o prédio operações, só que lá eu estou utilizando o bloco de endereço 192.168.10/24, também ocupo 2 andares e também quero 126 hosts por andar. Bom, fica fácil você perceber que na matriz eu poderia utilizar, por exemplo, um bloco 10.0.0.0/24, que eu conseguiria 254 hosts para um andar, e depois eu poderia utilizar 10.0.1.0/24, que eu também conseguiria, nesse intervalo, 254 hosts para um outro andar. Tanto no data center quanto em operações, eu vou passar a utilizar a máscara de rede para o intervalo /25, que aí eu vou ter, por exemplo, no data center, vou ter o primeiro intervalo 192.168.0.0/25 e o meu segundo intervalo 192.168.0.128/25. Com isso eu consigo 126 hosts por andar, nos meus 2 andares aí, e a mesma coisa seria com o prédio de operações. Finalmente, vamos trabalhar. O resumo do meu ambiente de testes. Eu tenho já 4 hostzinhos configurados. Um vai ser o host chamado CPRT-DC, ele é o meu controlador de domínio, e tem o IP 10.0.0.1/24. Eu tenho o CPRT-DHCP, que ele tem o endereço 10.0.0.2/24, e o meu CPRT-IPAM, que já é um membro do domínio, não tem nada instalado, é nele que nós vamos fazer o processo de instalação do IPAM e configuração, e ele tem o endereço 10.0.0.3/24. Então, o resumo do ambiente: os computadores da matriz, o DHCP distribui o intervalo de 10.0.0.0.1 até 10.0.0.254, excluindo um intervalo de 10.0.0.1 até 10.0.0.10, e a máscara de rede é /24. A concessão para efeitos de testes está configurada para durar 2 minutos. Isso só para a gente gerar uma quantidade de logs para que a gente possa analisar durante o nosso laboratório. E o host client 1 ele é configurado por DHCP. Os outros hosts são configurados através de IP fixo. Vamos para a nossa demonstração. Então, a gente vai ter aqui a instalação do IPAM, configuração do IPAM e execução de tarefas mais comuns no IPAM. Iniciando a nossa demonstração, vamos dar uma olhadinha aqui em como está o nosso ambiente. Eu tenho aqui um controlador de domínio com o IP 10.0.0.1, máscara /24. Tenho um servidor DHCP, o IP 10.0.0.2, máscara
24. E tem um servidor membro, esse servidor membro se chama IPAN, ele é membro do domínio, não tem nenhum tipo de função ou recurso pré-instalado, e ele tem o IP 10.0.0.3. E é aqui que a gente vai fazer a instalação do recurso do IPAN. Então a gente vai abrir aqui o gerenciador de servidores. No painel do gerenciador do servidor, a gente vai clicar em adicionar funções e recursos. E na tela inicial do assistente, a gente pode clicar em próximo. O tipo de instalação é baseada em função ou recurso. Seleção do servidor é o próprio servidor no qual você está fazendo a instalação. Como eu falei anteriormente, não se trata de uma função do servidor, e sim de um recurso. Você pode clicar em próximo. E aqui na tela de seleção de recursos, você pode rolar até o finalzinho, que você vai ver aqui, ó, o recurso servidor de gerenciamento de endereços IPAN. Selecionando esse recurso, automaticamente o Windows Server 2012 já adiciona os recursos que são necessários para trabalhar junto com o IPAN. Basta você clicar em adicionar recursos, clicar em próximo, dar uma conferida nas seleções de instalação e confirma a instalação clicando no botão instalar. O processo de instalação não requer mais nenhum tipo de intervenção do administrador, tá? Aqui é aguardar até que o processo seja finalizado. O processo de instalação foi finalizado. A gente pode fechar e voltar para o gerenciador do servidor. E você vai verificar que aqui no painel a gente tem um nó chamado IPAN. Vamos clicar aqui no nó IPAN. E isso leva a gente ao painel do IPAN Visão Geral. Bom, o IPAN é composto aqui, a configuração do IPAN, na verdade, é composta de 6 etapas simples. A primeira etapa você viu que já aconteceu até automaticamente, que é conectar ao próprio servidor IPAN. Quando você clica aqui em conectar ao servidor IPAN, ele pergunta qual é o servidor que está rodando o recurso IPAN. Como no nosso caso é o próprio servidor local, ele automaticamente já fez a configuração. A próxima etapa é fazer o provisionamento do servidor IPAN. O que consiste nesse provisionamento? O provisionamento ele vai criar diretivas e essas diretivas futuramente serão aplicadas nos servidores DC, NPS, DHCP e DNS, configurando esses servidores, configurando regras de firewall, inclusive, permitindo que esses servidores se conectem ao IPAN. Tá? Então, a próxima etapa é essa, fazer o provisionamento do servidor. Eu clico aqui em provisionar o servidor IPAN, ele me avisa exatamente que o gerenciamento de endereço IPAN fornece um gerenciamento centralizado, monitoramento e auditoria de plataforma de IP, né? E que eu preciso, para ter essa funcionalidade, preciso contactar os servidores DHCP, DNS, servidor NPS e controladores de domínio. Eu clico aqui em próximo, ele me sugere aqui que o método de provisionamento desses servidores seja feito com base em política de grupo. Tem duas formas de fazer isso. Tá? Tem uma maneira manual para fazer esse provisionamento, que eu indico veementemente que vocês não façam da maneira manual, porque você vai precisar configurar compartilhamento de rede, vai precisar criar grupo de segurança, vai precisar criar regra de firewall manualmente em cada um dos servidores que você quiser que o IPAN gerencie. Então isso é uma tarefa extremamente tediosa. Escolham a opção padrão que ele já te oferece aqui, que é com base na política de grupo. Com base na política de grupo, ele vai criar GPOs específicas que serão aplicadas nos controladores de domínio, nos DNS, nos DHCPs e também nos servidores NPS. Para isso, ele pede que você crie
um prefixo do nome da sua GPO. A sugestão é que você utilize um prefixo que seja exclusivo para cada instância do servidor IPAN. O que eu quero dizer com isso? Você pode implantar o IPAN único dentro da sua floresta, ou você pode implantar um IPAN em cada site. Como a gente está fazendo aqui um laboratório de implantação única, a sugestão que fica é que você utilize o nome do servidor IPAN, né, que você está querendo configurar a conectividade. No meu caso, eu vou botar apenas IPAN. Se você tivesse um outro servidor IPAN com o nome de IPAN02 em um segundo site, onde talvez você quisesse fazer a configuração de monitoramento daqueles servidores IPAN para os servidores DHCP, DNS e controladores de domínio daquele site, de repente você usaria aqui como o nome, o prefixo do nome IPAN02 ou o nome do site, enfim. Eu vou usar aqui IPAN, pura e simplesmente. O resultado disso é que ele vai criar diretivas que iniciam com um prefixo IPAN, underline DHCP, IPAN, underline DNS, IPAN, underline DC, underline NPS. Vou clicar aqui em aplicar. Aguardando aqui ele finalizar o provisionamento. No final do provisionamento, ele me avisa que o provisionamento de IPAN foi concluído com êxito. As próximas etapas, ele diz o seguinte: você tem que criar agora as GPOs em cada domínio, né, gerenciado pelo IPAN. Só que essa GPO ela é criada utilizando um commandlet do PowerShell. Então eu tenho que utilizar o invoke IPAN GPO provisioning. Tá? Eu tenho que ter privilégio de administrador de domínio para poder criar essas GPOs. Então a minha próxima etapa é criar essas GPOs. Eu fecho aqui o console. Em seguida, eu vou abrir aqui o PowerShell e vou digitar o comando invoke IPAN GPO provisioning. O parâmetro domain, você tem que colocar o nome do seu domínio raiz. No meu caso aqui é cooperate.local. GPO prefix name, ou seja, o prefixo, né, o prefixo do nome da GPO que você criou anteriormente. No meu caso é IPAN. E o parâmetro IPAN server FQDN, onde você tem que informar o nome de domínio totalmente qualificado do seu servidor IPAN. No meu caso, cprt-ipan.cooperate.local. Ele vai me pedir uma confirmação. Eu vou confirmar. E aí ele está fazendo o provisionamento. Repara ali, criando GPOs, importando GPOs, vinculando os GPOs ao domínio. Vou fechar aqui a janela do PowerShell. E vou abrir agora o meu gerenciamento de política de grupo. E você vai perceber que eu tenho as minhas GPOs criadas e vinculadas ao domínio. Está aqui, IPAN DCNPS, IPAN DHCP e IPAN DNS. Bom, eu sugiro que vocês deem uma olhada nas configurações dessas GPOs, né, para vocês verem o que foi configurado em cada uma delas, para ter um pouquinho mais de clareza, né, em relação a esse processo de provisionamento. Bom, após a configuração dessas GPOs, é interessante a gente verificar aqui um outro detalhe. É que nesse momento, estou abrindo aqui o console de usuários e grupos locais. Nesse momento, a gente já pode ver que os grupos, né, aqueles grupos que a gente falou que seriam criados, aqui, ó, administradores do IPAN, administradores de auditoria do IP do IPAN, administradores IPAN ASM,
IPAN MSM, usuários do IPAN. Esses grupos aqui foram criados nesse momento aqui do provisionamento. Só para mostrar para vocês as alterações que foram feitas por conta do provisionamento, deixa eu fechar aqui. Bom, então eu já tenho aqui o provisionamento, repara que ele coloca aqui a data em que cada tarefa foi feita. E aqui eu tenho agora a configuração de descoberta de servidor. Essa configuração de descoberta de servidor, basicamente, ela seleciona quais são os domínios os quais eu quero fazer uma busca pelos servidores DHCP, DNS, NPS, controladores de domínio. Eu vou clicar aqui em configurar a descoberta de servidor. Repara aqui que ele já selecionou o meu domínio raiz. Dentro da minha floresta, se eu tivesse mais domínios, eles seriam mostrados aqui. Vou clicar em adicionar. E eu estou dizendo que ele vai fazer descobertas de controladores de domínio, de servidores DHCP e de servidores DNS. Eu vou clicar em OK. A minha próxima etapa é partir para o quarto passo, que é iniciar a descoberta de servidor. Vou clicar aqui em iniciar descoberta de servidor. Ele dispara as tarefas de descoberta, inclusive você pode acompanhar essa descoberta utilizando a visão geral de detalhes de tarefa. Eu tenho aqui, tarefa Server Discovery, uma daquelas tarefas que eu falei para vocês que são criadas, e eu estou aqui no estágio executando. Enquanto não tiver concluído, eu não posso passar adiante, eu tenho que aguardar que o estágio mude para concluído. Bom, essa tarefa ela leva um pouquinho de tempo, ela leva aí alguns minutinhos. Obviamente, como isso aqui é um vídeo, eu estou cortando essas partes de espera. O meu processo aqui já deu como concluído. Você tem que aguardar, porque ele vai chegar aqui ao estágio concluído, ok? Então, eu estou fechando aqui. A minha descoberta já foi iniciada, já foi feita. E agora eu vou passar para o meu quinto passo, que é selecionar ou adicionar servidores para gerenciar e verificar o acesso ao IPAN. Repara que ele já trouxe para mim aqui o meu DHCP e o meu DC. Tá? Isso aqui ele conseguiu porque ele já fez o processo de descoberta. Entretanto, verifica aqui que a minha capacidade de gerenciamento do IPAN para esse servidor DHCP e para o servidor DC, ela ainda não foi especificada. Eu tenho que permitir que o meu IPAN gerencie esses servidores. O processo é simples. Eu clico com o botão direito em cima de um servidor, no caso aqui do DHCP, vou clicar em editar o servidor. Repara que nesse formulário aqui de adicionar ou editar servidor, eu já tenho aqui o nome do meu servidor, FQDN, o IP e o tipo de servidor. O que eu tenho que alterar aqui é o status de capacidade de gerenciamento. Está não especificado. Eu tenho que alterar para gerenciado. Eu clico em OK. E vou fazer a mesma coisa para o meu servidor DC. Botão direito nele. Editar o servidor. Dou uma verificada para ver se está tudo certinho. Nome do servidor, IP. E pode reparar aqui que ele já sabe que esse servidor é um controlador de domínio. Também é um DNS. Vou mudar para gerenciado. Bom, o que você está vendo agora é que o status desse meu servidor aqui está como um X vermelho. A ação recomendada é que eu preciso desbloquear o acesso ao IPAN, tanto do meu DHCP quanto do meu controlador de domínio. Esse desbloqueio ele vai se dar através da aplicação daquelas diretivas que foram criadas, certo? Aquelas diretivas que foram criadas durante o processo de provisionamento, e eu tenho que aplicar essas diretivas agora ao meu controlador de domínio e ao meu servidor DHCP. Como é que essas diretivas vão ser aplicadas diretamente? Como é que eu tenho a certeza disso? Quando eu fiz aqui modifiquei aqui a minha capacidade de gerenciamento, e disse que ele vai ser gerenciado,
aconteceu uma alteração lá nas minhas diretivas, né? Exatamente o que aconteceu lá foi uma filtragem de segurança, onde diz lá que cada diretiva vai ser aplicada em um servidor que tem a função específica. Vamos dar uma olhadinha lá. Vou mostrar aqui o console do gerenciador. Aqui do meu próprio IPAN, do seu próprio IPAN você consegue ver, tá? As diretivas. Vamos dar uma olhadinha aqui no IPAN DNS. Repara que já foi feita a filtragem de segurança, ele vai ser aplicado só no servidor CPRTDC, ou seja, o meu controlador de domínio que tem o DNS. A diretiva IPAN DHCP vai ser aplicada apenas no CPRT DHCP. Inclusive, eu estou falando de diretiva, mas nós temos até que mudar essa terminologia, né? No 2012 não se fala mais diretiva, são políticas de grupo. Então, a política de grupo IPAN, ela está sendo aplicada aqui, IPAN DHCP está sendo aplicada aqui ao meu CPRT DHCP. Então, esse processo aqui, ele só foi possível, né? Ele só ocorreu porque após o provisionamento, eu fiz a minha seleção dos servidores. Bom, o que eu preciso fazer agora é aplicar as diretivas nos seus respectivos servidores. Então, eu vou até o meu controlador de domínio e vou aplicar a diretiva com o comando gpupdate/force. Pequeno errinho aqui de sintaxe, né? É gp update. Agora vai. Política está sendo aplicada, né? Uma política de computador. Se você quiser verificar se ela foi aplicada mesmo, dá um gp result /r para a gente ter a certeza de que a política foi aplicada corretamente. Então, eu tenho aqui, ó, como esse é o meu controlador de domínio, eu recebi aqui a política IPAN DNS e a IPAN DC NPS. Bom, eu vou fazer a mesma coisa lá no meu servidor que tem o DHCP, que é o meu server CPRT DHCP, acabei de alternar aqui para ele. Vou digitar lá o comando gp update/force, aguardar que a política seja aplicada. Ele atualizou aqui a política de computador, né, foi concluída com êxito, e a política de usuário também. Eu não serei aqui neurótico para dar um gp result /r aqui novamente, foi só para mostrar para vocês que a política foi aplicada lá no primeiro servidor, certamente foi aplicada aqui também. Bom, de volta ao meu servidor IPAN, eu dou uma atualizada e não se preocupem se o status aqui permanecer bloqueado, tá? Segundo a documentação do produto, esse status aqui ele pode levar até 10 minutos para ser alterado, tá? Eu vou ter a certeza de que o status foi alterado quando esse X aqui for substituído por um checkmark em verde, tá? Você pode ficar aplicando aí quantas vezes você quiser, tá? Mas levando em consideração que a própria documentação do produto diz que pode-se levar um intervalo de até 10 minutos. Bom, o meu status de acesso ao IPAN já foi desbloqueado, mas eu gostaria de mostrar aqui algumas outras coisinhas para vocês. Você pode livremente excluir esses servidores dessa lista e, eventualmente, também você pode adicionar novos servidores aqui nessa lista à medida que você for aumentando, escalonando a tua rede, né? Aumentando a quantidade de controladores de domínio, DNS e também de DHCP. Por exemplo, eu vou excluir aqui esse servidor DHCP só para mostrar para você que o processo de inclusão é relativamente simples. Eu tenho aqui
o botão de tarefas, clico nele e venho aqui em adicionar servidor. Eu tenho aqui aquela janela que já é conhecida de vocês, que é adicionar ou editar servidor, e vou digitar aqui o nome completo do meu servidor. Quando eu clico em verificar, ele já resolve o nome para mim, já traz o IP de volta, e eu preciso especificar qual é o tipo de servidor. Vou especificar aqui que é um servidor DHCP e vou alterar o status de capacidade de gerenciamento para gerenciado. Clico em OK. Aqui, nesse instante, ele está fazendo a recuperação do status do acesso ao servidor, ou seja, ele está conferindo se o meu IPAN tem acesso a esse servidor. Se não tivesse, eu teria que ir até aquele servidor, aplicar a diretiva a ele, todo o processo que a gente viu aqui anteriormente. À medida que você vai atualizando, ele já informa para você que você tem acesso ao IPAN desbloqueado, tanto do seu servidor DHCP quanto do servidor controlador de domínio. Reparem que essa informação ela é obtida através da seção estoque do servidor dentro do seu console do IPAN. Dando uma olhadinha aqui em visão geral, você tem a informação de recuperar dados de servidores gerenciados. É aqui que eu começo a alimentar, de fato, a base de dados do IPAN. Então, quando eu mando recuperar dados de servidores gerenciados, ele vai abrir uma lista com uma série de tarefas. Você pode ver aqui que ele subiu para 6 tarefas, e você pode monitorar isso. Onde essas tarefas você tem o Server Discovery, Service Monitoring, auditoria do IPAN, Server Availability, todas aquelas tarefas que eu citei para vocês lá nos slides. E todas essas tarefas têm que ser concluídas para que o meu servidor IPAN possa, de fato, enxergar o que está acontecendo com cada um dos servidores que ele gerencia. Então, a tarefa que já foi concluída, né, todas as tarefas foram concluídas, eu vou clicar em OK. Dando uma olhadinha aqui nas seções, né, eu tenho a visão geral, onde você tem todo aquele passo a passo de configuração que eu mostrei para vocês. O estoque do servidor, que é os servidores os quais eu consigo monitorar e gerenciar através do meu IPAN. E eu tenho finalmente aqui o meu espaço de endereço IP, onde eu posso avaliar quais são os blocos de endereço IP que eu possuo, inventário de endereço IP e grupos de intervalo de endereço IP. Vamos dar uma olhadinha no primeiro elemento, que são os blocos de endereço IP. Os blocos de endereço IP, eles são exibidos por modos de exibição. Esses modos de exibição, eles são selecionados aqui na caixa modo de exibição atual. Então, você está vendo aqui que eu tenho intervalos de endereço IP. Se eu clicar aqui da minha lista, eu tenho intervalos de endereço IP, endereços IP e blocos de endereço IP. Lembram da nossa hierarquia? Blocos que contêm intervalos que contêm endereços. Reparem aqui que eu tenho um intervalo, né? Não tenho nenhum bloco, porque eu não defini nenhum bloco de endereço IP ainda. E vamos dar uma olhadinha aqui nos endereços IPs. Também não tenho nenhum endereço IP concedido para ninguém. Dando uma avaliada breve aqui em intervalos de endereço IP, você vai reparar que a minha utilização está abaixo da capacidade, ou seja, eu ainda tenho muito aqui IP para distribuir. Não existe nenhuma sobreposição com qualquer outro intervalo de endereço IP. Esse intervalo pertence à rede 10.0.0.0/24, que, né, possui o IP inicial 10.0.0.1 e 10.0.0.254 e que foi gerenciado pelo serviço DHCP da Microsoft. E esse serviço está rodando dentro do servidor cprt.dhcp.cooperate.local. É uma atribuição dinâmica. Eu possuo 244 endereços que podem ser atribuídos. Lembrando que quando eu configurei o meu servidor DHCP, né, lá no comecinho, segundo eu mostrei para vocês no slide, eu fiz
o provisionamento de IP de 192.168, desculpem, de 10.0.0.1 a 10.0.0.254, mas eu fiz uma exclusão de 10.0.0.1 até 10.0.0.10. Então, em vez de ter 254 endereços atribuídos, eu tenho aqui 244. Né? Endereços utilizados aqui, nenhum. Nenhum porque eu não tenho nenhum cliente solicitando o uso de DHCP aqui. Tá? Então, eu vou levantar agora um outro computador, que é o meu cliente 1, e, obviamente, vai existir a concessão do endereço lá do meu DHCP para esse cliente 1, e essa informação aqui vai ser alterada. Vou levantar agora o meu cliente 1. Bom, meu cliente 1 foi iniciado, tá? Eu loguei aqui com ele no domínio e quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos abrir aqui as configurações de rede e vamos verificar como é que está a configuração TCP/IP dele. Você pode reparar que ele pegou o primeiro endereço do meu escopo, lá do DHCP. E pode reparar também que a configuração dele está dinâmica. Vou mostrar para você aqui. Ok? Então, só para não ficar nenhuma dúvida da configuração. Bem, esse nosso cliente 1 aqui ele é um mero coadjuvante. Voltando aqui ao meu servidor IPAN. Bom, como essa tarefa de verificação dos DHCPs e da minha infraestrutura de TCP/IP ocorre a cada 2 horas, se você quiser pular essa tarefa, né, quer dizer, pular esse intervalo, você pode clicar aqui em tarefas e mandar recuperar dados de espaço de endereço. Com isso, ele vai atualizar as informações que nós tínhamos aqui a respeito de blocos de endereço e também da utilização do intervalo de endereços do meu servidor DHCP. Vamos esperar ele zerar aqui o contador, né, para indicar para a gente que executou todas as tarefas. Lembre-se que antes eu tinha aqui nessa minha coluna de endereços utilizados, eu tinha 0. Agora eu tenho 1. Né? Eu tenho um endereço utilizado, que é exatamente o endereço do cliente. Bom, agora que você já entendeu como funciona o processo de implantação e de configuração de um servidor IPAN, a gente vai agora fazer uma demonstração de alguns procedimentos. O primeiro procedimento vai ser o gerenciamento de espaço de endereço. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu crio, excluo, importo e exporto endereços IPs. Como é que eu posso localizar endereços IPs disponíveis e criar reservas. E, em seguida, como criar grupos lógicos personalizados. Em um segundo momento, a gente vai ver como funciona o monitoramento e gerenciamento de infraestrutura e, por fim, a gente vai fazer uma análise de logs e eventos de auditoria. Então, a gente vai à nossa primeira etapa da demonstração, que é o gerenciamento de espaço e de endereço. Bom, como é que a gente cria, exclui, importa e exporta endereços IPs? A gente começa a nossa história utilizando os blocos de endereço IP. Então, os blocos de endereço IP são grandes partes de endereços IP que são utilizados para a organização do espaço de endereçamento que nós chamamos de intervalo. Lembrando a nossa primeira imagem, né, a respeito de o que são blocos, o que são intervalos e o que são os endereços IP, então o bloco é o meu primeiro nível da hierarquia. Então, eu tenho que criar blocos. E lembrando também do nosso cenário, o nosso cenário dizia inicialmente que a gente ia criar um bloco para a matriz, e esse bloco deveria ter o endereço 10.0.0.0/8,
acho que eu falei 0 demais, né? 10.0.0.0/8, né? Isso aí vai representar todo o meu bloco da matriz. E, em seguida, eu queria os intervalos, sendo que um intervalo para cada andar que comportasse ali 254 hosts. Então, vamos em frente. Aqui dentro de blocos de endereço, repara que eu tenho aqui o IPv4 e IPv6, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em IPv4 e aqui eu me deparo com um pequeno probleminha de tradução nesse console. Você tem aqui a opção adicionar bloqueio de endereço IP. E aqui em cima, você vai reparar que você tem blocos de endereço IP, né? No inglês, a palavra block tanto vai servir para blocos como bloqueio. Então, aqui ficou um pouquinho esquisita essa tradução. Então, não tenham medo, adicionar o que ele chama de bloqueio de endereço IP, mas, na verdade, é um bloco de endereço IP. Eu clico aqui nessa opção. Ele me pergunta aqui qual é o ID da rede, eu vou digitar lá 10.0.0.0. O comprimento do prefixo, eu quero /8. Ele já me diz aqui qual é o IP inicial e o IP final. Ok? E se você quiser definir uma data, né, de atribuição, ou seja, uma data para a qual você está criando esse bloco aqui, você pode definir. É opcional, tá? Então, eu clico aqui em OK. E dentro do meu modo de exibição bloco de endereçamento IP, eu tenho lá a minha rede 10.0.0.0/8. Né? Tem aqui todo esse intervalo para poder utilizar. Né? Você vê que eu tenho dentro desse bloco endereços atribuídos 244. Por que isso? Porque dentro desse bloco eu tenho o intervalo que foi definido pelo meu DHCP, e ele tem 244. Agora, aqui você tem algumas informações já bem curiosas, né, que você já pode utilizar de maneira proativa. Por exemplo, eu tenho endereços atribuídos 244, endereços utilizados 1, que corresponde a 0,41% da minha capacidade total nesse intervalo aqui que foi utilizada. Agora, isso dentro do intervalo. Se você vier aqui no bloco, esse meu 1 dentro dos 16 milhões possíveis aqui, representa um valor desprezível, né? Tanto que esse meu endereço utilizado, ele nem faz cócegas aqui na percentagem utilizada. Né? Então, você tem aqui, logo de cara, já um poder de visualização de informação que é o uso dos endereços dentro do seu intervalo e o uso dos endereços dentro do seu bloco. Ok, então eu vou voltar aqui dentro de intervalo, porque eu quero finalizar a configuração que a gente fez, né, que a gente pensou lá para o nosso prédio da matriz. Conforme a imagem, eu tenho a matriz, né, já coloquei lá o meu bloco, ok? Diz que eu quero 254 hosts por andar. O DHCP, que está instalado na minha rede, ele já fez lá a configuração do primeiro intervalo automaticamente, porque eu já configurei um escopo lá para ele, para o endereço 10.0.0.0/24. E a gente vai fazer agora a criação do segundo intervalo. Então, a gente vai criar aqui o intervalo manualmente, para que você veja como é. Aqui no meu IPAN, eu clico com o botão aqui, só revisando, né? Eu estou dentro de espaço de endereço, bloco de endereço, botão direito aqui em IPv4 e vou mandar adicionar agora o intervalo de endereços. Esse meu intervalo vai ter o ID 10.0.1.0. O comprimento do prefixo já vai ser aqui /24. Ele já me coloca aqui qual vai ser o endereço IP inicial e qual vai ser o endereço final. Quem é que vai gerenciar esse bloco? É o próprio IPAN. Né? A instância do serviço está nesse meu próprio computador. O tipo de atribuição, por enquanto, está sendo estático. E eu vou apenas colocar aqui uma data de atribuição. Essa data de atribuição é meramente para que você saiba quando você criou essas configurações aqui, só para isso.
Vou clicar em OK. E eu tenho agora o meu segundo intervalo, está aqui, ó, 10.0.1.0. Não houve nenhum uso, né, por parte desses endereços atribuídos, está aqui, ó, endereço atribuído 254, nenhum endereço foi utilizado. Ok? Aqui eu já conseguiria, por exemplo, criar a estrutura tranquilamente desenhada para a estrutura da matriz. Que foi essa estrutura aqui que a gente pensou. Tá? Então, eu já tenho aqui um intervalo para um andar e um outro intervalo para um segundo andar. Essa etapa aqui eu já concluí. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu reservo, como é que eu crio um endereço IP. Vamos supor que eu tivesse um gateway VoIP lá no segundo andar, certo? No meu intervalo 10.0.1.0. Eu posso criar esse endereço IP pelo IPAN e já deixar reservado? Sim, você pode. Tá? Como eu disse, todo o seu gerenciamento agora é centralizado. Só que para isso eu tenho que mandar adicionar endereços IP. Repara que eu não tenho nenhum endereço IP adicionado. Eu vou procurar aqui, ó, o modo de exibição endereço IP. Não tem nada adicionado lá. Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de IPv4 e vou mandar adicionar o endereço IP. Repara, né? Eu já adicionei bloco anteriormente, já adicionei um intervalo agora e vou adicionar o endereço IP. Esse endereço IP ele é adicionado preenchendo um formulário que é dividido em configurações básicas, reservas de DHCP, registro DNS e configurações personalizadas, caso você queira. Eu vou pegar aqui o endereço IP 10.0.1.1 e vou colocar aqui o endereço MAC, vou colocar um endereço MAC fictício. Vou dizer que esse endereço está sendo gerenciado por IPAN, a instância em host local, tudo bonitinho. Eu posso, entre outras coisas, definir uma data de atribuição, ou seja, quando eu estou atribuindo esse endereço IP, e já posso colocar uma data de expiração, se eu quiser. Tá? Se esse endereço que eu estou adicionando, eu tenho certeza que vai funcionar para um gateway VoIP durante um determinado tempo, eu posso criar a data de atribuição e também posso criar a data de expiração, que é para que aquele IP não fique lá reservado para o resto da vida. Eu vou deixar em branco aqui. Em seguida, eu clico aqui em reserva de DHCP. A reserva de DHCP, eu vou escolher aqui o nome do servidor com o qual eu quero reservar. Vamos pegar aqui, parará. Só um instantinho que faltou aqui um pequeno detalhe. Vou manter aqui o nome dessa reserva em branco, porque o detalhe que faltou é que a gente não tem um DHCP lá na rede 10.0.1.0, né? Beleza. Registro de DNS, mesma coisa, você pode utilizar aqui, ó, nome do dispositivo. Eu vou chamar ele aqui de GW VoIP andar 2. A zona de pesquisa direta, eu posso mandar ele colocar já dentro lá da minha zona de pesquisa direta. O meu servidor, já seleciono qual é o meu servidor que tem, que hospeda essa zona, ok? E posso já clicar em OK para criar esse meu endereço. Então, reparem que meu endereço foi criado dentro de 10.0.1.1, né, quer dizer, o meu endereço, dentro do intervalo de 10.0.1.1 a 10.0.1.254, com o nome de GW VoIP andar 2, é um tipo, né, um host, e eu tenho aqui o estado do endereço que está em uso, tipo de atribuição estático, não tentei criar nenhuma reserva de DHCP e não tentei sincronizar com nenhum host DNS. Okay? Isso é só para mostrar para vocês que eu tenho a possibilidade de criar um endereço. Eu vou excluir esse endereço aqui que eu criei, que eu quero demonstrar para vocês que eu posso fazer, além de criar o endereço, eu também posso, daqui mesmo desse console, já
criar registros DNS e criar também reservas de DHCP. Dessa vez, eu vou fazer algo mais bacana ainda. Vamos supor que alguém lá da sua infraestrutura pergunte para você o seguinte: olha, eu preciso colocar aqui um gateway VoIP aqui no primeiro andar e eu preciso que você me diga aí qual o IP disponível que eu posso colocar esse gateway VoIP. Normalmente isso é uma tremenda calça riada, porque o administrador ele vai ter que abrir a planilha que ele controla os IPs, ele não sabe se aquela planilha realmente está tá em dia, né, se está atualizada. Olha só o que o IPAM pode fazer para você. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai mudar aqui o modo de visualização para os intervalos de endereço IP. Ele me disse que ele quer um endereço livre, né, aqui no meu primeiro andar, que eu tenho já a minha rede 10.0.0.0/24. Olha o que eu posso fazer. Eu clico com o botão direito e mando ele localizar e alocar o endereço IP disponível. É automático. Nesse momento, ele está contactando a minha infraestrutura. Ó, ele já achou que o próximo IP é o 10.0.0.10.0.0.12. Ele está aguardando o status de resposta do DHCP para saber se esse endereço está livre ou não. Olha lá. Quando ele obtém nenhuma resposta, ele diz que não tem ninguém utilizando esse endereço. O que ele fez, na verdade, foi pingar para esse endereço e verificar se alguém respondia. Ninguém respondeu, ele entende que esse endereço pode estar livre. E em seguida, ele está verificando também se existe algum registro no DNS que contenha esse endereço. Se, por acaso, você obter aqui um endereço, né, disponível, nenhuma resposta, ou seja, nenhum host está utilizando e ele não foi encontrado no DNS, significa que você pode utilizar esse endereço. Tá? Então, esse endereço está disponível para você e você já pode partir aqui para as configurações básicas dele. Ele já te dá aqui o endereço IP. Eu vou pegar aqui o endereço MAC, vou usar um fictício também. Ok? Vou utilizar aqui a data de atribuição, meramente ilustrativa nesse nosso caso. Se você quiser utilizar uma data de expiração, ok. Vou passar para a configuração de reserva DHCP. Repara que agora ele me deixa selecionar qual servidor DHCP eu quero, né? Porque eu estou tentando fazer uma reserva dentro do escopo que eu tenho DHCP. O nome do escopo da reserva está lá, a matriz, detalhe do escopo, e aqui eu vou colocar o nome da reserva. Eu vou botar aqui GW, né? VoIP, andar 1. O tipo de reserva. Para quem está acostumado a fazer reserva em DHCP, sabe que ele oferece DHCP, BOOTP ou ambos. Vou selecionar ambos e a descrição da reserva é opcional. Em seguida, eu vou tratar aqui do registro DNS. O nome do dispositivo eu vou colocar como GW, VoIP, andar 1. A zona de pesquisa direta, vou botar Cooperate.local. O meu servidor primário, eu vou colocar como o DC. Não tenho zona de pesquisa inversa. Um outro detalhe interessante, voltando aqui na configuração básica, é que você pode definir também o tipo de dispositivo. Tá? O tipo de dispositivo pode ser um host, pode ser uma impressora, pode ser um gateway VoIP. Vou botar gateway VoIP aqui para ficar mais bonitinho. Né? Então você já sabe a que tipo de dispositivo está atribuído esse IP. Até isso aí ele é bacana. Clico aqui em OK. E o meu endereço IP foi atribuído. Lembrando que para ver essa atribuição do endereço IP, eu tenho que mudar aqui o meu modo de exibição de intervalo de endereço IP para endereço IP. Está aqui, ó, 10.0.0.12, o endereço MAC que eu criei, gerenciado pelo DHCP. Está aqui o servidor, né, que cuida desse registro. E ele está em uso.
Repara que não houve nenhuma tentativa de reserva de DHCP e não houve nenhuma tentativa de registro de host. O que significa isso? Eu apenas criei esse IP. Eu ainda não executei, de fato, nenhuma ação com ele. Ou seja, eu não criei um registro lá no DNS e também não criei a reserva no DHCP. Eu vou mostrar aqui para vocês a tela do DHCP. Vamos abrir aqui o console DHCP. Aqui no meu console DHCP, eu vou expandir meu escopo. Em reserva, você vai ver que eu não tenho nada lá, ok? Vou voltar no meu IPAN e vou clicar com o botão direito em cima do IP e vou mandar criar reserva de DHCP. Nesse instante, ele está entrando em contato lá com o meu servidor DHCP para poder criar reserva. Voltando lá no servidor DHCP, vou mandar atualizar e repara que a reserva foi criada, né? 10.0.0.12 para GW VoIP andar 1. Vou fazer a mesma demonstração no DNS. Então, eu tenho aqui o meu servidor, que é o controlador de domínio DNS. Vou abrir o console DNS. E vamos dar uma olhada na nossa zona de pesquisa, que o que eu tenho aqui é o cliente 1, o DC, DHCP e o IPAN. Né? Vamos ver como é que o IPAN vai fazer esse registro aqui no meu DNS. Volto lá no IPAN, clico aqui com o botão direito, e eu tenho aqui tanto criar o registro de host DNS, quanto criar registro na zona reversa. Como eu não tenho uma zona reversa, isso aqui não interessa para a gente. Tá? Eu vou colocar aqui criar registro de host DNS. Ele está contactando o meu servidor DNS. Vamos voltar lá no servidor DNS. Vou dar uma atualizada. E repara que ele já criou para mim o GW VoIP andar 1. E aqui a gente conclui essa primeira etapa da demonstração. Certo? Aqui nós fizemos a criação, né, de um endereçamento IP, localizamos endereços IPs disponíveis e criamos reserva. Se você quiser, a qualquer instante, excluir essas informações, também pelo próprio IPAN você consegue. Tá? Se você chegar no IPAN, clicar com o botão direito, você pode excluir a reserva de DHCP e também excluir o registro de DNS. Voltando lá nos servidores, para a gente verificar se a ação foi executada, atualizei, não existe mais reserva no DHCP, e agora no meu DNS, eu também vou atualizar a minha zona, e não existe mais o registro do host DNS. Bem, pessoal, para não ficar muito extenso, hoje a gente fica por aqui, ok? No próximo vídeo, aproveitando esse mesmo ambiente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o monitoramento, gerenciamento de infraestrutura, mas antes eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue importar e exportar endereços IPs. Então, se você tem aquela planilha onde você costuma guardar os seus endereços IPs e gerenciar, não jogue ela fora ainda. Tá? O IPAN é capaz de importar esses dados para você. Okay? Você vai dar uma melhoradinha na tua planilha e ele é capaz de importar esses dados para você. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa primeira etapa aí da nossa conversa sobre IPAN e a gente volta depois, continuando com a demonstração. Valeu, grande abraço para vocês.